Galera, então agora a gente vai falar um pouco do nosso reconhecimento judicial, tá? Nosso reconhecimento judicial, na maioria das vezes, ao invés da gente falar nome reconhecimento judicial, a gente vai falar ação de investigação de paternidade. Claro que a gente não exclui a ação de investigação de maternidade, mas é algo muito mais raro, muito menos frequente nas situações fáticas, então a gente, via de regra, chama o nosso reconhecimento judicial como ação de investigação de paternidade. Dentro do nosso artigo 2º da Lei 8.560 de 92, ele vai dizer lá e vai tratar acerca da averiguação oficiosa da paternidade, com a possibilidade ali de medidas do nosso Ministério Público para o reconhecimento dessa paternidade no plano judicial. E aqui tem uma lógica procedimental acerca dessa possibilidade e a gente tem um caminho a seguir, a gente tem uma estrada a seguir, e o primeiro passo dessa estrada é que diz que nos casos em que ali exista um registro do menor apenas da maternidade estabelecida, o nosso oficial do registro civil remeterá esse procedimento ao juiz uma certidão integral do registro e o nome e o prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de uma averiguação ali, de uma averiguada oficiosamente a procedência dessa alegação da mãe. Ou seja, a gente tem uma averiguação dessa procedência do fundamento da mãe ou não. O segundo passo dessa estrada é que o juiz, sempre que for possível, ele ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, na realidade, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independentemente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. O terceiro passo é o nosso juiz, quando necessário, determinar que a diligência seja realizada ali em segredo de justiça. Via de regra, tudo vai tramitar em segredo de justiça quando diz acerca questões de direito das famílias, via de regra é segredo de justiça. Eu nunca vi uma investigação de paternidade não correndo em segredo de justiça, tá? O nosso quarto passo é que, no caso de nosso suposto pai confirmar essa paternidade expressamente, será lavrado um termo de reconhecimento e remetido a certidão ao nosso oficial do registro para a devida averbação na certidão de nascimento. O nosso quinto passo é que, caso esse pai, se o suposto pai, no prazo não atender dentro do prazo de 30 dias a notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que este intente, havendo os elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. E o nosso último passo é que a iniciativa conferida ao nosso MP não impede a quem tenha o legítimo direito, por exemplo, o interesse de intentar essa investigação, visando ali reconhecer essa paternidade. Então a própria parte pode intentar uma ação de investigação de paternidade, claro que pelo próprio filho, representado ou assistido por ele, pela genitora, enfim, vai ingressar ali com essa competente ação, que é a investigação de paternidade, com o advogado ou defensor devidamente constituído para tanto, tá? Então, via de regra, ou ele vai constituir um advogado privado, um advogado dativo, ou a defensoria pública aí vai lá trocar uma ideia com a Ana Karina e com o Everton para propor essa ação de investigação de paternidade. Então esse autor parece que a iniciativa conferida ao MP, obviamente, não afasta a eventual atuação do nosso defensor público. O CNJ, ele tem um provimento lá de fevereiro de 2012, que é o nosso provimento 16, e esse provimento 16, ele procurou aqui dar maior efetividade a essa averiguação oficiosa da paternidade, tá? O que era pleiteado por muitos doutrinadores, enfim, pessoas que atuam nessa área do direito das famílias, e o nosso citado provimento 16 de 2012, ele tem um nome que é o Programa Pai Presente. E ele foi instituído por uma outra norma do mesmo Conselho Nacional de Justiça, tá? Então a gente tem um programa que é o nosso Pai Presente, e de acordo com esse provimento 16 de 2012, lá no seu artigo 1º, ele vai falar que em caso de um menor que tenha sido registrado apenas com a maternidade estabelecida, portanto sem obtenção à época de reconhecimento da paternidade, pelo descrito ali do artigo 2º do caput da nossa Lei 8.560 de 92, esse procedimento deverá ser observado a qualquer tempo, sempre que durante a menoridade do filho a mãe comparecer pessoalmente perante o oficial de registro de pessoas naturais e apontar o suposto pai. Então, a qualquer tempo ali a mãe pode fazer isso. Poderá também
o filho fazer isso, né, quando ele for maior, comparecendo pessoalmente perante o ofício de registro de pessoas naturais, e o oficial de registro, nesse caso, ele vai providenciar o preenchimento de um termo conforme o modelo juntado ali dentro do próprio provimento, do qual constarão ali os dados fornecidos pela mãe ou pelo filho maior e vai ser colhida a sua assinatura. Firmando-se também, claro, e zelando pelo maior número de obtenção, número de possível de elementos para identificação do genitor, especialmente o seu nome, a profissão, se reconhecida, e o seu endereço. O oficial do registro civil, perante o qual esse filho ou a mãe desse filho compareceu, ele será a pessoa ali que terá que remeter isso ao juiz corregedor permanente ou ao magistrado competente da respectiva comarca aqui, por exemplo, da vara das famílias, e esse termo será acompanhado da certidão de casamento, no original ou na cópia, tá? O juiz, quando receber isso, sempre que for possível, ele vai ouvir a mãe sobre essa paternidade alegada e mandará ali notificar o suposto pai, independentemente do seu estado civil. Então, aqui dentro do provimento, a gente tem a mesma regra exposta lá dentro do nosso artigo, tá? E aí a gente vai seguir toda aquela regra, vai ser feito a oitiva desse pai, enfim, ele pode reconhecer, e se for reconhecido já vai ser lavrado o termo, etc. Mas se esse pai também não atender esse prazo de 30 dias, na mesma regra também do nosso artigo lá, a gente vai ou negar a sua paternidade, a gente vai mandar lá os autos para o Ministério Público ou para a Defensoria Pública, não ausentando aqui a nossa possibilidade da mãe ali de intentar uma ação representando o seu filho, tá? Fiz uma pausa aqui para tomar uma água, porque senão o negócio ia complicar. Então, superado esse estudo, desse provimento do CNJ, a nossa ação de investigação de paternidade, óbvio que esse provimento também, só para finalizar, lá na regra do artigo 9º dele, ele vai ter que observar ali quando couber no que couber, as normas legais referentes à gratuidade dos atos, tá? Então, superado o estudo desse provimento, a nossa ação investigatória, por ter uma natureza declaratória e por envolver um estado de pessoas e a dignidade humana, no nosso ponto de vista, e seguido pelo STJ, ela não está sujeita a prazos decadenciais, sendo um direito indisponível do investigante ali. Portanto, nos casos ali do estado de filiação, a gente vai tratar de um direito personalíssimo, indisponível e, portanto, imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado, claro, o nosso segredo de justiça, tá? Então, para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, eu vou tratar a ação de investigação de paternidade, foro, etc. na aula que vem, senão vai ficar uma aula longa, mas para a situação envolvendo maiores, igualmente a gente tem uma inexistência do prazo decadencial ou prescricional para a propositura dessa ação de investigação do vínculo filial, e essa afirmação ela está confirmada pela súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é imprescritível a ação de paternidade, investigação de paternidade, mas não a petição de herança, tá? Então a herança é uma coisa, a investigação de paternidade é outra, e a gente tem o STJ aplicando costumeiramente esse entendimento do STF através da súmula 149. Todavia, na nossa vigência do Código Civil de 2002, a gente tem que entender pela aplicação ali do prazo de 10 anos constantes no artigo 205 do Código Civil. Essa regra do artigo 205 do Código Civil é o que a gente chama de regra geral de prescrição, né? Então a nossa regra geral de prescrição dentro da Codificação Civil, vocês já devem saber disso, é prazo de 10 anos para ação ali de petição de herança, prazo este que deve ser contado, segundo o entendimento majoritário, a partir da abertura da sucessão com a morte do autor da herança. Esse prazo ele não vai afastar o direito personalíssimo do filho saber quem é o seu pai, né? Tendo apenas efeitos patrimoniais relacionados com a herança, mas, por exemplo, o nosso próprio prazo de prescrição de 10 anos. Então a gente tem o nosso prazo ali da petição de herança, 10 anos, mais esse prazo de investigação de paternidade, ele é imprescritível. A gente vai tratar isso quando a gente estiver lá falando das nossas sucessões, tá? Semestre que vem, se tudo der certo, espero que presencialmente, mas a gente tem aqui esse ponto, tá? Galera, eu vou parar por aqui.
A aula que vem a gente vai tratar somente sobre a ação de investigação de paternidade. Vamos ver se a gente consegue entrar em adoção. Eu estou tentando fazer aulas mais curtas. Por favor, respondam. Tem muita gente que já respondeu na nossa sala. Acho que foram umas 11 pessoas, 12 pessoas até quando eu estou gravando essa aula. Mas quem não respondeu, por favor, respondam lá a autoavaliação que eu fiz. É muito importante para ter esse feedback. Estou tentando aqui me adequar ao povo. Tem um povo pedindo aulas mais curtas, então eu estou tentando fazer isso. Mas, de qualquer maneira, a gente vai se adaptando. Vou tentar também implementar o Zoom aí. Sei lá, a cada 4 aulas, fazer uma no Zoom, porque tem bastante gente que também prefere fazer por lá. Mas a gente vai conversando. Muito obrigado, um bom final de semana, bons estudos aí para vocês. Fiquem todos bem em casa, se cuidem. Se for sair, saiam de máscara, lavem bem as mãos e, bem, se cuidem, tá? Até mais, até semana que vem. Forte abraço para todo mundo aí.